Hoje nós vamos falar sobre a história da Quincopato do ano de 1999. A família Kozuka assume a nova presidência e diretoria do Grupo Foton Brasil. Quando nós falamos da família Kozuka, eu vou contar um pouquinho da história para vocês, como que da multinacional ela passou a ser de gestão da família e, por que não, de pessoas empreendedoras no mercado. Quando a Niken tomou a decisão de fechar a atividade dela no Brasil, contei para vocês um tempo atrás, mas só relembrando. Ela cresceu no mundo todo, ainda está muito forte no mundo todo, tem acho que mais de 30 países. E como o Quincopato tinha que se dar garantia de 10 anos, precisava-se de alguém que assumir essa responsabilidade. Então foi onde eu vi uma oportunidade de negócio de assumir, apesar do risco ser muito grande, porque você vai entrar com capital, já dando a garantia do produto de 10 anos, tem que repor, vocês sabem que algumas peças ela precisa carência de manutenção, e esse custo é um custo que a fábrica tem que arcar. Mas mesmo assim enxerguei uma oportunidade de negócio, e a primeira pessoa da família, aí vem a história porque a família entrou para o negócio. Muitos de vocês que aqui estão trabalhou com meu pai também era funcionário da multinacional, se aposentou depois na Foton no Brasil. Então estávamos eu e meu pai já estava já com uma certa idade, e ele falou: olha, para mim assumir a parte de negócio, eu já estou desacelerando na parte profissional, e já estou pensando mais na minha aposentadoria do que entrar nesse desafio de ser empreendedor, de empresa. Meu pai sempre foi de negócio, do agronegócio, sempre foi muito corajoso, muito audacioso nos negócios. E eu pensei no meu irmão, o Renato. O Renato vai contar a história para vocês de como ele entrou para a Foton. Mas o Renato estava muito bem financeiramente em duas grandes empresas, que também já fiz um comentário com vocês, da rede de concessionárias de veículos novos. E eu dei a proposta para ele que se ele toparia vir fazer esse negócio comigo, eu estava enxergando uma oportunidade grande de negócio. É um negócio que eu já estava há muitos anos com meu pai. E ele falou: Kozuka, eu preciso pensar. Aí ele pensou durante uma semana, me chamou de novo no apartamento dele, que era em São Caetano, e lá nós tomamos uma decisão, ele vir para o negócio. Na primeira vinda dele, ele não veio direto na Foton, ele veio com uma distribuidora, que inclusive hoje, alguns de vocês conhecem, que é a Quincopato do Brasil. Se você olhar o primeiro contrato social nosso, começa como Lugecom, que é Lucas, Gustavo, Lucas e Marli. As iniciais do nosso nome davam o nome da empresa que começou o contrato social primitivo. Renato vem depois, nós constituímos a empresa até Quincobil, foi onde ele entrou com capital. No começo dessa história, Walter, o Quincobil, o Walter, que é o responsável da produção de Quincobil, eles eram fabricados lá na chácara de Bragança. Aí depois que a medida foi aumentando o volume de produção, e meus pais também tinham vontade de ir para Sorocaba, ele veio para cá. Aí o Renato tomou uma decisão, veio comigo para a Foton no Brasil, e aí nós precisamos de capital. Todo negócio precisa de capital, mas e o tamanho desse capital? Pela experiência que eu tinha na multinacional, nós estávamos, eu lembro bem, na época nós estávamos mais ou menos com 32 distribuidores PJ. Hoje nós falamos aí em torno mais ou menos de uns 800, não me lembro de cabeça certo, faz tempo que eu não estou no marketing, PJ, e com 45 mil pessoas cadastradas na rede. E na época os juros não estavam tão caros no banco, vamos falar em torno mais ou menos aí de uns, no ano de 2000, 18%, 17%. Aí eu sempre pensei em 5 anos pela frente. Aí eu sentei com o Renato e falei: vou traçar um plano de trabalho para fazer a captação de recursos. E foi onde que eu, discutindo com o Renato, tive uma ideia. Reuni os principais distribuidores que nós tínhamos de força de vendas
Algumas pessoas eu me lembro de cabeça que o primeiro encontro que eu fiz com ele para fazer para apresentar esse planejamento de 5 anos, quem conhece São Bernardo do Campo tem uma churrascaria chamada Varandão. Lembro como se fosse, eu fiquei em frente à Mercedes. Nós marcamos esse encontro lá, como se fosse um encontro de distribuidores de criação de líderes. Nós fizemos uma mesa em U, sistema de U, nós estamos sentados aqui da diretoria e falei, olha, pessoal, nós estamos assumindo a multinacional e nós temos um plano de crescimento. E eu sempre fui muito transparente com todo mundo. Falei, olha, tem uma oportunidade boa de captação de recursos, onde eu posso mandar os cheques para o banco, chama-se custodiar os cheques no banco, e o banco pode até me antecipar essa custódia, e nós precisamos de um pouco de capital de giro agora para poder alavancar o negócio em termos de produção. Aí na época eu lembro que o projeto nosso era por volta de... O volume de negócio era mais ou menos 100 peças, em compacto do valor acabado. Aí fizemos um planejamento, qual que era a ideia? Que aqueles distribuidores que estavam ali, que eram 10, alguns eu vou lembrar, que era o Alberto, da Kyodai, o Satoshi Yoshida, tinha um senhor chamado Ayrton Panzarin, esse dia ele esteve na fábrica, nós tivemos o Alberto, tivemos mais, tinha um chinês chamado Ong, ele é um distribuidor muito fraco, hoje mora em Brasília. Nós tínhamos o senhor Takimura, que ele é de Mato Grosso, acho que o William está indo lá agora, o senhor já bem de idade, mais alguns distribuidores antigos. Qual que era a ideia? Eles comprar o produto sem levar. Olha o desafio. Ele falou, olha, vocês estão aqui reunidos, eu preciso que vocês todos me dêem 10 cheques no valor de tantos mil, só que vocês não vai ter contra o pedido, você pode escolher o produto, só que só vou poder entregar para vocês daqui, por exemplo, 3, 4, 5 meses. Só que eu já vou mandar o cheque de vocês para a banca, que ele começa a cair a partir do mês que vem, por exemplo. E todos eles, um já tirou, o Alberto e o Satoshi foi o primeiro a tirar o cheque, o Ayrton, eu lembro do Panzarin também, já foram passando já os cheques. A mulher falou, eu preenchi meu pedido depois, de quantidades, né? Mas aqui o cheque, já foi todo mundo já colocando as 10, e isso foi passando assim, de mão em mão. Quando chegou aqui na mesa, tinha já um volume considerável. Então esse foi o primeiro desafio que nós somos de família. Claro que para você fazer isso tem que ter confiança com as pessoas. Nós tínhamos um nome, que era o nome da nossa família, e começamos a fazer o trabalho. Aí na época o Renato falou, vou montar o meu time então, porque ele era do administrativo, eu era do marketing. Eu disse que eu vou montar toda a parte do marketing. Aí eu lembro que eu falei para ele, eu preciso de um carro bom, que possa ter condições de rodar, por exemplo, assim, sair daqui 1000 quilômetros, 700, 800, 700 a 1000 quilômetros um dia. Nós vamos partir na segunda-feira e voltar na sexta. Toda semana nós vamos fazer isso. E eu preciso ensinar alguém. Ele falou, o carro, vou fazer o seguinte, eu tinha colocado o carro dele para vender. Não sei se algum daqui se lembra de um Toyota Prata, o mais antigo lembra, né? Um Toyotinha bem, um dos mais simples, um dos primeiros Toyota. Depois acho que o Takashi pôs Toyota, passou por Ulisses também. Eu sei que depois esse Toyota, ele falou, vou buscar o Toyota que está na concessionária vendendo, uma loja. Ele foi lá e falou, não vou vender mais, preciso do carro. Aí ele fez isso, pediu a chave do carro, aí nós montamos, o pessoal da produção lembra bem, aí nós montamos um kit, que é a amostra de vendas, e eu falei para ele, quem fez precisa de alguém para me ensinar, porque não vai dar. Aí ele falou, o Takashi. Aí vem mais uma pessoa da família. Aí vai eu para São Paulo conversar com o Takashi, que ele está contando a história para vocês aqui, mas aqui depois ele vai me perguntar como que foi a reação da Daniela quando eu falei, convidei o Takashi para vir, porque o Takashi era de distribuidor. Aí que ele vai contar a história para vocês que ele vem para a fábrica. Aí eu vou conversar com a Dani, ela falou, você pode esquecer que o para Sorocaba eu não vou. De jeito nenhum. Eu falei, não tem para Sorocaba, eu só preciso do Takashi. Presta aí. Eu vou te prometer uma coisa só, na sexta-feira eu estou em casa. Aí ele vai viajar. Aí eu e o Takashi começamos a viajar, fomos primeiro para o sul. O primeiro distribuidor que nós fomos buscar foi o Pólico. Depois do Pólico eu sei. Então o Pólico estava com nós, nós vamos vender a ideia para ele de como que era o marketing.
E o Takashi, ele era muito novo, né? Então, imagina só, ele imagina só, o cara quer desafio, né? O cara quer viajar a noite inteira. Eu lembro que a gente estava dirigindo, eu estava no relógio assim, enorme, né? Ainda porque nós dava ponteiro, era tipo 5 para 6, falava, encosta. Mas como assim, encosta? Caixa, a primeira cidade e para. Não, mas falta 100 km para chegar e 1 hora chega. Nós vamos parar. Porque lá em Santa Catarina é muito caminhão. Então muitas vezes ele estava no hotel resmungando, sapateando, não, depois ele passava. Muitas vezes. Até que depois de muitos anos ele entendeu por quê. Eu falei, nós somos um ser humano só, a gente precisa ter um tempo para a gente poder descansar, a gente precisa dormir, precisa comer bem, porque amanhã a gente tem que levantar 6 horas da manhã, 5 da manhã e tem que estar bem, não falar com pessoas. Mas até convencer ele foi uns 3 anos. Até o dia que ele começou a fazer o que eu fazia. Aí o dia que ele falou, agora eu entendo o que você quis dizer, né? Então precisa ter esse momento importante. Aí eu veio o Takashi, o Renato veio e falou, olha, agora eu preciso montar meu time. E o time dele, aí envolve mais pessoas da família. Aí ele chamou, na época, nesse ano 2000, ele chamou o Cláudio, a Márcia e o Fabrício, que já estava no nosso negócio. O Fabrício, eu vou trazer ele para contar a história dele também na empresa. O Fabrício sabe que o primeiro emprego dele foi aqui em Copado. Ele começou com 16 anos. Ele nem sabe o que é procurar emprego no mercado, o que é trabalhar em outra empresa, se é bom, se é ruim, ele não sabe. Porque você trabalhou com a gente. Né? Espero, Fabrício, que você saia daqui aposentado. Contando um pouco, 20 anos. Vai demorar um pouco. Só terminou de mexer com uns 20 anos. E aí, história de família, aí depois meu pai não estava mais trabalhando, eu fui chamar meu pai para trabalhar com a gente. Aí ele falou assim, meu pai, eu preciso do senhor na fábrica. Ele falou assim, na produção não quero trabalhar. Eu falei, não, ele falou, onde você quer trabalhar? Ele falou, eu quero trabalhar na portaria. Eu falei, portaria, pai? Eu falei, tá bom. Por quê? Porque lá eu sei que todo mundo vai ter que passar e me cumprimentar. Desde funcionário, ele tem um pensamento diferente, tem uma certa lógica, né? E todo distribuidor vai ter que me encontrar. Meu pai sempre se deu muito bem, direto da multinacional. Isso foi bom depois com o tempo, por quê? Porque linkou, né? E também ligou a imagem do meu pai na portaria com a época da Nikkei, que ele trabalhava já na expedição. Para expedir produto, que é o setor que está sob Benedito e o Dirceu. Então vocês têm contato com todo distribuidor com uma fábrica, né? Então, a transportadora. E assim ele conseguiu fazer esse trabalho belo. E deu para fazer essa união. E principalmente o distribuidor mais antigo, o japonês, quando vinha na fábrica, chama ele de setor coitivo. Eu lembro como se fosse hoje, veio ele é um gerente, inclusive gerente do Santander. Ele está hoje no... Acabou? Tá isso aí? Sim, é de hoje. Tá, pode lá. Esse gerente, ele é do Santander, ele veio do Unibanco. E ele veio fazer uma visita na fábrica, lá na doutora Otina. E como ele chegou mais cedo, eu já falei para ele no Estação Guilherme que tinha essa linha e depois sala de menor no fundo da fábrica. Né? Aí eu já tinha, de manhã eu falei, pai, vai chegar uma pessoa que é um amigo meu, o senhor fala para ele esperar aqui que eu já desço e eu vou na sala com ele. Aí esse gerente chegou. Aí meu pai, quando puxa conversa com ele, vai embora, né? Na dura é puxar a conversa com ele. Ele não vai puxar conversa com ninguém, não conhece ele. E esse cara puxou conversa com ele e ficou ali. Ele já tinha me ligado. Passou na porta e falou, Marta, avisa que o rapaz já chegou. Aí a gente ficou conversando, lá batendo papo com meu pai. Aí a mesa de reunião era na frente essas fotos estavam todas lá, né? Aí ele sentou aqui de frente e ficou olhando assim. Rapaz, aquele senhor ali, quem que é? Ele já ligou com o cara da portaria, né? Eu falei, é meu pai. Aí ele falou, rapaz, você não fala nada pra mim? E eu tratei ele como se fosse um funcionário da fábrica. Eu falei, mas eu sou funcionário da fábrica. Até você saber que é meu pai, você não ia saber não. Você já está sabendo que você conversou com ele, não foi? Foi. Você ligou a imagem dele com a foto, né? E nós sempre fomos assim. Acho que não tem necessidade de
ficar falando porque é meu pai, ou os próprios meninos ficar falando porque é filho, sobrinho, família que é sobrinho. Não tem necessidade. Eu penso assim, ó, o ser humano, ele tem que ser a sua essência. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa da área da religião, independente da igreja. Ele me falou uma mensagem que eu guardei essa mensagem e quero passar para vocês. Eles estão discutindo você sabe o que é felicidade para você. Tem certeza que muitos vão falar que é família, que é a igreja, outros vão falar que é dinheiro, que é o filho, que é o marido. Aí ele resumiu assim. Eu já tinha um pensamento sobre felicidade, para mim, o que era felicidade, todas as leituras que eu tive. Felicidade é viver intensamente esse momento. É aproveitar ao máximo esse momento da gente estar aqui junto, conversando. Por quê? Daqui 10 minutos a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez estamos vivos, talvez podemos estar doentes, podemos nem estar mais aqui, certo? Então o futuro a gente não sabe. E a felicidade, o que já passou, agora há pouco eu me levantei, fui até a cozinha, dei um beijo na minha esposa e fui tomar café, também já se foi. Essa felicidade já passou, certo? Então se você viver esse momento intensamente, ou aquele momento que você vai estar no futuro, por exemplo, você está, por exemplo, com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com os seus filhos, ou pai e mãe, junto com eles, dedique intensamente aquele momento. Não fique no celular. Percebe? Porque é pouco momento. Não fica com a cabeça pensando lá no... Sabe quando fica voando? Pensando, sei lá no que? Talvez não no nada, fica voando, né? Não, dedica aquele momento, ouve o que a pessoa está falando, aprofunda no assunto da pessoa, dá importância para o que a pessoa está falando, elogia o que ela está fazendo, por exemplo, ou ele, né? O que você fez hoje na parte da manhã? 5 minutos, 10 minutos, isso já é estudado. Faz esse teste quando volta para casa. Alguém está esperando você em casa, não tá? Pode ter certeza, tem alguém esperando você em casa. Quando chegar em casa, dá 5 minutos para essa pessoa, não fala nada. Não chega em casa você querendo falar. Pergunta como que foi o seu dia, como é que você está agora? O ser humano não consegue falar mais de 10 minutos dele. Ele já parte para o vizinho, já parte para o... Percebe? Pronto. Falou isso já, você já entrou em harmonia. Dá importância para a pessoa que está esperando. Percebeu? Então isso é o momento que nós chamamos de felicidade. E voltando para quando nós assumimos, então nós fomos incutindo essa cultura da nossa família na cultura da empresa também. Que é o quê? De não a gente querer se aparecer. Não tem necessidade disso. Okay? Procurar sempre valorizar o próximo, sempre valorizar o trabalho da pessoa, né? Mesmo com uma pessoa que chama atenção, dê atenção a ela, porque se te chamou a atenção, você está errado. Procura corrigir. E normalmente nós todos não aceitamos crítica construtiva. Criticou você, apontou o dedo para você, pronto, já é motivo para sair na... Se for lá do norte, já puxa o peixeiro logo e já vai para cima do outro. Mas não é por aí. Né? Tem pessoas que não aceitam, de jeito nenhum. Ele vai para casa remoendo aquilo de um jeito, vai achar um jeito de vingança, de atacar outra pessoa depois. E é o momento que você mais vai crescer. Sabe por quê? Porque são milhares de olhos que estão vendo do seu jeito. Só que você não aceita o que as pessoas falam. E sempre agradeça as pessoas que te falam. Porque são as pessoas que gostam de você. O que não gosta de você não vai falar que o seu cabelo está ruim, ou o seu batom não está combinando com você. Hoje você levantou e a barba não fez. Como é que está seu cabelo? Ninguém vai falar isso. Vai? Não vai, porque já sabe que vai uma confusão. E outra, porque vai machucar a pessoa. Existe técnica para isso. Vou ensinar para vocês técnica. Qualquer momento que você for fazer uma crítica para a pessoa, falar, olha, você aceita crítica construtiva? Vou falar de você, vai doer, aceita? Se a pessoa deu uma piscadinha, deu aquele de cintura, não fale, porque vai dar confusão. Aí da outra vez falar, você aceita crítica construtiva? Vai doer. Aí você já fala. Essa é uma técnica. Outra técnica que sempre ensinei meus filhos, né? Quando alguém te pede alguma coisa, você não consegue falar não tem pessoas aqui que é boa, você fala não para as pessoas, você fala assim, olha, posso pensar?
Aí a pessoa já pergunta, quanto tempo? Ah, talvez uma semana. O quê? Uma semana. Você quer ver uma coisa que a pessoa não me fala, não? Você tem um dinheiro para me emprestar? Você me empresta o teu carro? Posso sair com a sua mulher? Posso sair com o seu marido? Eu vou pensar, mas espera um pouquinho. Não, são respostas que você vai fazer. Aí tem que falar, não. Você pode me levar lá em tal lugar no final de semana? Às vezes é a irmã que está pedindo. Às vezes é o pai, né? É difícil falar não. Posso pensar um pouco? Pode. Entendeu? Nesse pensar, você vai achar alternativas para falar não. Entendeu? E assim a gente vai aprendendo um pouco mais e respeitando o ser humano. Então aqui, para finalizar antes das perguntas, foi assim que nós assumimos e constituímos então a família. Hoje os sócios das empresas são todos da família. E assim nós assumimos esse compromisso lá atrás com a maioria de vocês que estão aqui, ou com esse que está entrando aqui hoje, na empresa, tá? É o seu primeiro dia aqui, né, como colaborador da empresa, ou aqueles que estão há 30 e poucos anos com a gente. Esse é o nosso modo de pensar, essa é a nossa cultura como família, nossa cultura como empresários. É sempre ser transparente e ter a participação de todos. É assim que a gente pensa em conduzir essa empresa aqui, ela é centenária. Respondendo nesse tópico aqui de família, de relacionamento, negócios, fica aberto aí para perguntas. Ô Luca, aproveitando já esse ponto que você falar de família, explica para nós como é que é administrar conflito, sentimento, empresa e família. Porque você está aqui, por exemplo, na empresa, Cláudio que é primo, Fabrício que é sobrinho, Renato que é irmão, filho. E como é que é administrar a situação, por exemplo, numa de segunda a sexta-feira, sábado, domingo e feriado, como se nada tivesse acontecido, por exemplo? Não, eu vou só repetir a pergunta do Lucas, do áudio. Ele pergunta assim, como que é administrar a família, uma empresa de família, se você tem, por exemplo, às vezes você está aqui no trabalho, cada um tem responsável do setor, principalmente eu e o Renato, certo? Que são os topos da empresa. E quantas vezes aconteceu de eu ter que entrar na sala com o Renato, tem um conflito de ideia, às vezes o Fabrício como gerente geral está junto, e à noite nós temos o aniversário, que os meninos eram pequenos, do Bruninho. Aí tinha na casa do Bruno, percebe? E chega lá e como se não tivesse acontecido nada. Então isso tem que ter preparo, tem que ter estômago para isso. E no cérebro nosso, nós temos uma chavinha que você pode virar, certo? E essa chavinha você começa a alimentar. Então sempre como é que eu aprendi isso com meu avô no negócio? Fala, olha, quando nós tivemos, e dentro da fazenda, que era dentro do negócio, percebe? Na fazenda era dentro do negócio, não foi? A casa dele, a mesa dele de jantar era a mesa de reunião. Então eu ficava observando, como que fazia isso? Então eu ficava observando a atitude dele. Qual que era então assim? E ele tinha um hábito de fazer um prato chamado sukiyaki. Todo mundo tem que sentar em volta da mesa, cada um tem que cozinhar as comidas para comer. Fica tudo na mesa. Então, tem que ter essa harmonia. Imagina só que durante o dia foi lá, não deu certo, o pessoal da roça lá, deu uma confusão danada, e à noite vai ter que sentar lá para cantar os parabéns lá no caso do Bruno. Primeiro, nós temos que ter essa chave. Nós temos chavinha para humor, chupar um limão, ou pode ter da alegria, né? Concorda? Eu posso fazer várias cenas, entrar aqui dentro mal-humorado e dar uma palestra mal-humorada, como dar uma palestra feliz. Então você tem que ter essa chavinha. Mesma coisa quando você voltar para casa. Você pode passar o dia inteiro mal, ter discutido, mas chegar em casa tem que virar a chave para o teu filho, para o marido, certo? Esse estado de espírito é a primeira coisa. Outra, quando eu trabalho assim em família, sempre falamos assim, olha, Renato, vamos supor que está em casa. Podemos falar durante 10 minutos de trabalho? Sim, vamos dar uma caminhada aí fora? Muda o ambiente, concorda? Sabe que negócio?
Se pediu para falar de trabalho dentro de casa, porque é alguma coisa que é urgente. Urgente e urgentíssimo. Então vamos lá. Aí você sai para caminhar. Por exemplo, eu e o Lucas e o Gustavo. Nós vamos todo dia almoçar em casa, juntos, passa o final de semana e trabalha aqui. Você acha que tem conflito aqui? Que ideia? É daqui meia hora aqui que eu almoçar. Muitas vezes eles falam, às vezes está na mesa, eles falam assim, ó, depois, principalmente agora que eu estou viajando muito, né, eles falam, depois do almoço, tem 5 minutos para falar de trabalho? Tem. Às vezes quando é menos de 1 minuto, ele fala no próprio meio da mesa. Posso falar durante 1 minuto de trabalho? Vamos supor, saiu o Gustavo, saiu a Marlene com um pacozinho para... Aí ele quer dar uma introdução, que é finalizar alguma coisa. Então a gente combina antes. É 1 minuto. Pronto, encerrou aqui, nem já mudou o assunto, já tem que ter essa facilidade. E eu e o Renato também sempre falamos assim. E lá é saber virar essa chave. Se você não virar essa chave, e se vocês, como colaboradores, aprenderem a virar essa chave daqui do trabalho para casa, vocês vão ver que vai mudar o ambiente de vocês. E em casa, sempre fala assim, ó, quando for falar de trabalho, fala, pessoal, quando é muito sério, preparando. Fala, amanhã, na hora, depois da janta, nós vamos sentar porque é sério. Aí conta tudo, já volta todo mundo de estresse, né? É verdade, mas não dorme. Então, calma. Sempre fazer isso com a família. Nós já fazemos assim porque você vai fazer a pessoa pensar, né? Ó, amanhã à noite, precisamos não conversar um assunto sério de família. Todo mundo fala, o que eu fiz? Já vai começar a colocar os escudos, né? Se eu fiz alguma coisa errada. Mas faz com que o ser humano comece a pensar. Então, essa parte de família, muitas pessoas vieram me procurar aqui como se... Porque não existe um curso para isso, né? Não existe como falar, você vai lá e fazer... no colégio tem lá... Vocês lembram de uma matéria assim, ó, como administrar um negócio de família? Né? Não tem uma matéria sobre isso, ensinar isso, né? Então isso vai aprendendo durante a vida. E é assim que nós devemos fazer. Né? E meu avô fez isso, meu pai fez assim, e eu fiz a mesma coisa que eles fizeram e deu certo. Agora estou ensinando o Lucas, o Bruno e o Gustavo. Muitas vezes eu sei que os bichos estão aí querendo primeiro passar e quer morder a orelha do outro, mas ó, virar a chave, chegar lá em casa, né? É assim que funciona. Você acha que, por exemplo, o Lucas não tem atrito com o Fabrício aqui? Se deixar, às vezes, o bicho lá dentro, lá os dois, só não deixa a faca lá. Mas no final de semana, a filhinha dele tem aniversário. E ele é padrinho ainda. Não tem que saber virar a chave? Tem, né? Você já acha que esses dois nunca vão discutir? Então, se não tiver umas 3 discussões por semana, agora no caso do casal, só não pode brigar uma de manhã, outra tarde, outra noite, né? Não tem jeito. Muito bem? Mais uma para fechar. Ninguém perguntou. Esse período que você começou a viajar para o sul com o Takashi, antes teve um período que você não trabalhou com multinível. Só trabalhava com a venda direta. Quanto tempo que você trabalhou só com a venda direta? Por que você decidiu ir para o multinível? Logo que eu assumi, um pouquinho antes que eu assumi a foto, quando eu trabalhava na multinacional, meu salário era muito alto na multinacional. Vamos falar, para você ter uma ideia de número, vamos falar em torno mais ou menos hoje de $10 mil. 8 a 10 mil dólares, é um salário alto, certo? Uma empresa que não está indo muito bem, ela me chamou e falou, olha, não dá para pagar o seu salário. É que nem agora passou o acordo trabalhista, certo? Então existe um acordo entre o patrão e o colaborador. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer um acordo. Quanto você pode pagar? Ele falou assim, ó, 1/3 do que você ganha. Eu 1/3, tá bom. Mas em troca você me deixa eu trabalhar com vendas? Me dá distribuição? Ih, vai dar uma confusão danada isso. Tem que pensar. Ele tem que pensar porque realmente ia ter confusão com o distribuidor. Tanto é que eu tive até um mal-estar com o Alberto. Aí parou, pensou, bom, o salário é 1/3, topou. Aí foi onde que eu fui para a venda direta, Gustavo. Aí era o que era. Então eu trabalhava das 8 ao meio-dia na empresa, ia almoçar e ia embora. Aí já comprei uma caminhoneta, coloquei os colchão dentro e vazava para Santos. Falei, aqui vai ser meu trabalho, sair de São Paulo. E comecei a fazer o trabalho de venda direta.
Aí eu fui vendo como que era a venda, o contato com as pessoas, né? E aí eu comecei a linkar. Quantas pessoas boas tem no mundo que querem trabalhar? Quantas pessoas eu contei que um estava desempregado, tinha perdido o emprego, e eram pessoas que você poderia ensiná-las a vender. Aí foi na hora que você, olha, a hora que eu voltar para a empresa, eu vou voltar de novo a montar o multinível, que é o sistema que nós temos hoje. Por quê? Você tem pessoas que você consegue realizar sonhos, assim, é muito fácil, eu tenho muita facilidade de ensinar as pessoas. Então tudo que eu aprendo, eu quero passar para frente. Tem muitas pessoas que aprendem e querem guardar, né? Então isso não passar, o multinível, eu falei, não, vou ter que ensinar. Como é que você vende, faz isso aqui, que você ganha? Eu tinha pessoas que ganhavam mais do que eu. Por exemplo, eu tenho distribuidor, eu já falei para o Renato, o dia que nós entrar no multinível, a hora que você fizer um cheque e distribuir 10 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil, e bônus, não é distribuição, hein? Você não fica mal, porque ele está ganhando mais que você, é difícil o patrão fazer um cheque para pagar o salário mais que ele ganha, né? É do ser humano, né? Ele não aceita, mas no multinível tem que aceitar. Por exemplo, vocês acham que o Alberto, por exemplo, o pessoal do Curitiba e Satoshi, eles ganham mais do que eu ganho? Isso aí. Eles ganham muito mais. Se você pegar o meu colaborador com o que ele ganha de venda, muito mais. Eu, como pessoa física, você olha para ele e fala, mas o Kuzuka é proprietário da empresa. A empresa é uma coisa, a pessoa física é outra. Mas esse distribuidor ganha muito mais que a gente. Mas muito mais. E eles estão há 20 anos fazendo isso. Então deve ter muito dinheiro guardado no colchão. O colchão, quem pode ver é um cofre. Então foi por isso, Gustavo, que eu fui para o multinível. Né? E pretendo manter, ensinar vocês aí, que vocês perpetuem com esse conceito aí, que é o nosso objetivo da empresa ser centenária, e não deixar isso, porque isso ajuda as pessoas realizam o sonho, e tem muitas pessoas hoje que estão muito bem financeiramente, principalmente nossos distribuidores, até próprios, se você ver nossos colaboradores, né? O Takashi vem contar a história aqui. O Fabrício, quando você vem contar a sua história, tem que você contar um pouquinho da sua história também. Como que você conquistou seu apartamento. O Takashi construiu a casa dele, o Ulisses construiu a casa dele. Muitos aqui dentro, até eu sei que a licença não está aqui, mas ela e o Gideão também conseguiram realizar sonhos de construir casa. Mas não é o salário daqui, não é? Eu fui trabalho aqui, a não ser que vocês não fazem alguma coisa depois das 6 horas, das 6 às 6 da noite. Eu acredito que não está nem de pé. Então, sabendo administrar, né, e a empresa, quando ela também tem condições de poder auxiliar e realizações do colaborador, eu conheço pessoas aqui nessa sala aqui que nunca voou, já realizou sonhos de voar para a casa dos pais. Ninguém lhe conta essa história para vocês, mas é isso o nosso sentimento, isso é a nossa cultura de família, nossa cultura de empresa. Poder estar sempre junto de vocês. Tá? Bom, vamos encerrar por hoje essa parte aqui como a família, né, do Kuzuka assumiu uma empresa, e que vocês tenham uma excelente semana, que Deus esteja junto de vocês, no coração de cada um de vocês, e que essa semana vocês sejam pessoas um pouquinho diferentes. Então, muito obrigado. Vamos ficar para vocês.